Olá pessoal, tudo bem? Chegamos a mais uma semana de atividades online, mais uma semana com aulas de matemática. Ficamos aí 2 semanas parados por conta de um pequeno recesso, né, para a gente poder dar uma respirada. Vocês com muita atividade de todas as disciplinas, nós professores com muitas atividades de vocês alunos, né? Então todo mundo teve aí 15 dias para respirar um pouco e estamos voltando agora novamente. Então nessa volta vamos continuar com o conteúdo que nós estávamos vendo, dando continuidade, né? Obviamente. Vamos falar sobre feixe de retas paralelas, uma transversal e o teorema de Tales. Então vem com a gente e se liga no assunto. Então tá aqui o conteúdo, né? Vamos ver isso aqui. Então duas ou mais retas, quando elas são paralelas, elas formam um feixe de retas paralelas. Então isso quer dizer o quê? Que a partir de duas retas já é considerado feixe de retas, certo? Se elas forem paralelas, então é um feixe de retas paralelas. E aqui nós temos que se uma outra reta intersecta uma dessas paralelas, então ela vai intersectar o feixe todo. Logo, dizemos que essa reta é transversal ao feixe de retas paralelas. Como a gente vê aqui a figura, eu tenho três retas aqui que são paralelas, eu chamei de A, B e C. E aí quando eu passo outra aqui, ó, quando eu passo outra reta R, ela corta uma e como ela é infinita, ela acaba passando por todas as outras que também são paralelas. Então corta todas. Então a reta R, ela é transversal ao feixe de retas paralelas A, B e C. Vamos falar um pouquinho com esse conteúdo de feixe de retas paralelas. A gente vai observar os ângulos obtidos nessas construções, certo? E a gente vai ver que tem bastante coisa interessante para a gente estar observando, tá? O ângulo oposto pelo vértice, quaisquer duas retas que você pegar, que elas se cruzarem, você vai ter os ângulos opostos pelo vértice. O que seria isso? Lembra o que é vértice lá de polígono? Vértice é o bico, né? Então se você olhar esse ângulo aqui, ó, aqui, o vértice é esse ponto aqui. Se você olhar esse ângulo aqui, o vértice é esse ponto aqui. Ou seja, o vértice, ele é um ponto em comum desses quatro ângulos, ó. Eu tenho um ângulo aqui, eu tenho outro ângulo aqui, eu tenho outro ângulo aqui e eu tenho outro ângulo aqui. Então esse ponto em comum aqui, ele é o vértice dos quatro ângulos. E o ângulo ser oposto pelo vértice é o seguinte. Qual é o ângulo oposto? Deixa eu pegar de novo o mouse aqui, ó. Tenho esse ângulo. Qual é o ângulo que é oposto a ele pelo vértice? É claro que é esse outro aqui, ó, de baixo, né? Então esse é o ângulo oposto pelo vértice. E se eu pegar esse ângulo maior aqui, ó, grandão, ele também tem um ângulo oposto pelo vértice, que é exatamente esse outro grandão aqui, ó. Certo? E isso de ser grandão com grandão, pequeno com pequeno, não é coincidência. Sabe por que não é coincidência? Porque o ângulo que ele é oposto pelo vértice, ele é congruente. Ou seja, possui medidas iguais. Então quer dizer o quê? Que esses dois ângulos verdes aqui possuem a mesma medida. Se um vale A, o outro também vale A. Da mesma maneira, esses outros dois ângulos vermelhos aqui também possuem a mesma medida. É e é. Um valor que foi em um também é no outro. Certo? Então, sempre que eu tiver ângulos opostos pelo vértice, os valores deles são iguais. Independente se eu tenho um feixe de retas ou não. Ou só tenho essas duas aí que se cruzam. Beleza? Então, essa é a primeira ideia. Então, uma coisa bem legal que tiramos dessa propriedade que a gente acabou de ver é que se a gente souber o valor de um dos ângulos, a gente ganha de graça os outros três. Ou seja, se aparecer lá um valor só, eu descubro o valor dos outros três com certa facilidade. Vamos ver como? Então eu tenho aqui, novamente, as retas do mesmo jeito que estava lá, né? Vamos supor que eu tenho aqui um valor de 30 graus, certo? Nesse ângulo aí. Como é que eu faço para descobrir os outros três? Bom, o outro verdinho lá está na cara, né? Oposto pelo vértice. Se um vale 30, o outro lado do outro lado que é oposto a ele vale 30 também. Nossa, muito fácil essa, né?
E agora o ângulo vermelho, vale quanto? A gente não sabe que temos aqui, ó, essa reta, e o ângulo de meia volta aqui, ou seja, de uma reta, ele não vale 180 graus, né? Se você não sabia, tá sabendo agora, cara. Então, se eu tenho uma reta, o ângulo todo, quando é um círculo, é 360 graus. Se ele tem aqui, ó, é uma reta, então ele está dando meia volta. Então é a metade do círculo completo. Metade de 360 é 180. Então é um ângulo raso, né? Ângulo raso. Então quer dizer que esse vermelho, junto com esse verde, dá 180 graus. O vermelho mais o verde completa um ângulo raso, dá 180 graus. Então quer dizer que o vermelho é 180, que é todo, menos os 30 que eu tirei aqui. Então 180 menos 30, 150 graus. Então quer dizer que esse ângulo vale 150 graus. Se eu encontrei o valor desse vermelho, o outro vermelho a gente sabe que é oposto pelo vértice. Então também vale 150 graus. Viu que besteira? Muito fácil. Se eu encontro o valor de um, eu encontro o valor dos três com muita facilidade. E isso a gente ganha sabendo um pouco de propriedade, tá? Seguindo aqui, ângulo correspondentes e ângulos alternos internos. O que seria isso? Ângulos correspondentes, agora eu vou precisar de um feixe de retas paralelas. Vou colocar duas aqui para facilitar, né? Não vou encher de retas. Temos aqui a transversal. E ângulos correspondentes seria, por exemplo, esse e esse. Ou seja, dois ângulos, eles não são adjacentes, mas eles estão do mesmo lado da reta. Observa aqui, ó. Do mesmo lado da reta, eles estão aqui. Um está em cima, o outro também está em cima, certo? Um está à esquerda, o outro também está à esquerda. Beleza? Então isso são ângulos correspondentes. Eles seguem o mesmo estilo do ângulo oposto pelo vértice. Ou seja, o valor de um também é o mesmo valor do outro. E aí segue o mesmo que a gente fez aqui em cima, dá para fazer aqui. E aqui eu já consigo, com essas duas observações, né, tanto do ângulo oposto pelo vértice quanto do ângulo correspondente, eu já consigo encontrar, se eu souber o valor de um desses ângulos, eu consigo encontrar os 8 ângulos. Ou seja, esses 4, depois esses 4. Oxe, como, professor? Sabia 4. E aí os outros 4 também? É claro, né? Porque com esse, você encontra esses outros 3, né? E esse daqui é igual a esse daqui. E com esse você encontra os outros 3. Então com um ângulo só você encontra 8. Tá vendo como é importante a gente saber algumas propriedades? Facilita muitos cálculos. E a gente vai seguir com propriedades agora dos ângulos alternos internos. Temos aqui duas retas paralelas, uma transversal, um ângulo. E agora qual é o alterno interno dele? Alterno quer dizer que alternou, mudou, certo? Mudou, mas está do lado de dentro. Interno quer dizer do lado de dentro. Observa aqui, do lado de dentro temos um ângulo, o lado de dentro. Esse daqui seria o lado de fora, é o lado maior, né? Então, alterno interno está interno, alterno muda de lado, mas também é interno. Ele também é igual. Oxe, professor, ele também é igual? Por quê? Observe o seguinte, viu que esses dois aqui são iguais? Se esse daqui vale x, sei lá, qualquer valor, qual é o oposto pelo vértice dele? Não é esse? Então é exatamente aqui, ó. Certo? Então, todos esses ângulos são iguais. Esse daqui e esse daqui. Todos são iguais. Isso é uma propriedade das retas paralelas. Agora se liga, as retas, o feixe de retas tem que ser paralelo, cortado por uma transversal. Acontece na maioria das vezes, mas você tem que se ligar nas cascas de banana, né? Às vezes pode acontecer, mas é muito importante essa propriedade aí, se liga.
E não se perca nas retas. Esse não se perca nas retas é exatamente isso. Que a gente fica falando de uma propriedade, de outra propriedade e às vezes dá uma embaraçada. Então vamos ver isso aqui, ó. Eu tenho aqui as duas paralelas cortadas por uma transversal e vamos ver os ângulos que são congruentes, ou seja, são iguais, né? Valor igual. Nós temos esse ângulo, ele é oposto pelo vértice com esse, então são iguais. E ele é correspondente também com esse daqui, ó, né? Então também são iguais. Foi o que eu acabei de falar ali atrás, né? Que é oposto pelo vértice com esse daqui. Todos esses quatro são iguais. E os outros quatro? Aí os outros quatro são os complementares, né? Então a gente já viu como calcula. Se a gente souber o valor de um desses, a gente já viu como calcula o outro, né? Que eu vou colocar aqui em vermelho. Da mesma maneira, ele é oposto pelo vértice com esse daqui. Ele é correspondente com esse daqui, tá? Que por sua vez, esse é oposto pelo vértice com esse daqui. Então, com o ângulo a gente descobre o valor de todos só observando essas propriedadezinhas básicas, tá? Então, se liga e não se perca nas retas. Vou colocar agora aqui o teorema de Tales, beleza? O teorema de Tales ele é bastante importante. Ficou aqui um yzinho aqui sobrando no meio, não se preocupa não que foi erro na edição dos slides mesmo, mas já já você vai saber por que ele está aí. Então o teorema de Tales ele fala o seguinte: se eu tenho aqui na mesma reta, sobre a mesma reta, né, tem x e 3x, não é isso? Então quer dizer que do outro lado, o fato dessas retas aqui serem paralelas, do outro lado o crescimento vai ser do mesmo jeito. Então o valor que tiver aqui, y, o próximo que vai crescer 3 vezes mais, 3y. Por quê? Porque do lado de cá cresceu 3 vezes, foi o triplo, né? Esse cresceu 3 vezes, deu esse. Então quer dizer que do lado de cá a mesma coisa, esse cresceu 3 vezes, deu esse. Então vai ser proporcional. Como é que a gente observa essa proporção? Dessa forma aqui. A gente sempre vai fazer um sobre o outro na mesma reta, tá? Sobre a mesma reta. Um sobre o outro é igual a um sobre o outro. Eu estou falando, não estou falando de ângulo, tá? Eu estou falando do tamanho dessa reta. Daqui até aqui vale y. Então daqui até aqui vale 3y, tá? Estamos falando de tamanho. Então a gente vai fazer o seguinte: o tamanho desse dividido por esse sobre a mesma reta é igual ao tamanho desse dividido por esse, certo? O que eu digo que é diferente do anterior é que com um a gente descobria todos. Nesse caso aqui não. Nesse caso aqui eu preciso de 3 para poder descobrir o que falta. Beleza? Então aqui eu usei tudo algébrico, mas quando for para fazer conta na atividade, né, vai aparecer os números, certo? Então vai aparecer pelo menos 3 valores para você descobrir o valor do quarto, tá bom? Usando essa proporção que foi colocada aqui. Vamos ver algum exemplo? Vamos ver o primeiro exemplo, bem facinho. O primeiro vai ser fácil, tá? Então tenho 3. Aqui embaixo o valor desse segmento é 6. Aqui 2. O valor desse outro segmento eu não sei. Algumas vezes a gente vai conseguir fazer de cabeça, tá? Nem sempre dá para fazer de cabeça, por isso que você tem que se ligar na propriedade, como é que faz. Às vezes dá para fazer, às vezes não dá. Então se liga aqui, nesse daqui. Era 3 e foi para 6. Aconteceu o quê? O dobro. O dobro de 3 não é 6? Então quer dizer que aqui era 2, o dobro de 2 é 4. O valor de x é 4. Então respondi de cabeça, tá certo, beleza, ótimo. Se você conseguir fazer isso na sua raça, sem filar, sem perguntar para o irmão que está numa série mais avançada, se você conseguiu fazer isso de cabeça, parabéns. É isso aí. Raciocínio é uma ótima arma para a gente utilizar nos estudos, né? E na vida também.
Só que se você não conseguir fazer de cabeça, a gente vai ter que fazer conta. E aí como é que faz? Então vamos para aquela proporçãozinha, né? 3 sobre 6 é igual a 2 sobre x. E aí tá um detalhezinho, a maioria já sabe, mas tem alguns que vacilam ainda nisso. A gente vai fazer uma conta chamada meio pelos extremos. Ou seja, eu vou multiplicar o de cima de um lado pelo de baixo do outro, o de cima do outro lado pelo de baixo do outro, fazendo um x, certo? Dessa forma aqui, 3 vezes x vai ser igual a 6 vezes 2, que está aqui, ó. Então, vou responder primeiro, quanto é 6 vezes 2? 12, né? 3x é igual a 12, então quer dizer que x é igual a 12 dividido para 3. 12 dividido para 3 é igual a 4, que é exatamente o valor que eu tinha feito de cabeça lá antes com vocês. Se vocês fizeram de cabeça, ok. Se não fizeram, se liga nas contas aqui. Como eu falei, nem sempre vai dar para fazer uma conta de cabeça, né? E aí a gente vai ver esse segundo exemplo aqui. O 2 foi para 5, o 3 foi para x, e agora, como é que fez isso aí? Bom, não dá pra gente conseguir tudo de cabeça, então a gente vai fazer as contas aí para tentar descobrir qual o valor desse x. Como é as contas? Proporção. 2 sobre 5 é igual a 3 sobre x. E aqui na hora da conta sempre vai ser o mesmo jeito, não muda nada. Meio pelos extremos. 2 vezes x, 5 vezes 3. Vai ficar assim. Quanto é 5 vezes 3? 15. Então 2x é igual a 15. Tirando esse 2 daí, passando para o outro lado, x é igual a 15 dividido para 2. Como isso não é uma divisão exata, você pode parar por aí e está correto, tá bom? Mas se você é daqueles que gosta de fazer a conta, não deixa na forma de fração, quer fazer a conta, então tudo bem. 15 dividido para 2 é 7,5. Essa daqui pode ser a resposta. O tópico anterior na forma de fração também é uma resposta totalmente aceitável, tá ok? Então pessoal, o conteúdo que eu tinha para passar hoje é esse. O vídeo pode ter ficado um pouquinho mais extenso do que eu esperado, mas é porque é importante a gente dar uma acelerada nessa parte e não quebrar isso em 2 vídeos, para vocês não perderem muito o fio da meada, tá bom? Então aqui no link da descrição do vídeo vai estar o link da atividade, né? Também no aplicativo de mensagem está lá a atividade para vocês tentarem responder. Eu espero a atividade de vocês. Bons estudos, boa semana, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.